Vamos orar? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Nós conhecemos a palavra de Deus e nós vemos que toda a mensagem da cruz, ela envolve perdão. Por que Jesus morreu numa cruz? Por que Jesus fez esse sacrifício? Por que ele sendo tão santo? Por que ele sendo filho de Deus? Ele desceu aqui nessa terra e nasceu de uma virgem e fez toda essa caminhada com os homens. Ele sendo um Deus, se tornou homem, viveu aqui como homem e sacrificou a sua vida na cruz do Calvário. Se ele era santo, puro, ele morreu numa cruz para salvar a humanidade. Ele morreu então para perdoar a humanidade. Então, toda a cruz, toda a mensagem da cruz, toda a mensagem de salvação que nós conhecemos, ela envolve o perdão. Sim, ele fez tudo isso por amor a nós, por nos amar de uma tal maneira. Deus enviou o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Ele pagou tudo ali na cruz, pelo meu, pelo seu pecado, pelo pecado da humanidade. E todos aqueles que têm esse conhecimento do valor dessa grandeza, dessa morte ali na cruz, demonstrando amor, demonstrando um amor grande. Alguém precisava fazer um sacrifício para nós termos novamente o acesso com Deus. Alguém pagou tudo isso, alguém sofreu por todos os nossos pecados, todos os nossos erros, todas as nossas falhas. Alguém morreu na cruz para nos deixar livre, porque jamais nós iríamos conseguir pagar os nossos pecados. Ele veio e morreu por nós, pagou por nós um alto preço, um preço de sangue. Colossenses 1, nós lemos que tem a confirmação de tudo isso, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, de todos os nossos pecados. Ele pagou um alto preço ali. E tudo isso, como eu disse, envolve perdão. E por que eu comecei orando a oração do Pai Nosso? Porque ela fala ali, tem um destaque ali nessa oração que Jesus ensinou para os seus discípulos, que fala: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Era isso que eu queria falar. Era isso que eu queria abordar hoje, sobre o perdão. Quantas e quantas pessoas eu vejo machucadas, quantas e quantas pessoas eu vejo enfermas em cima de uma cama, porque não consegue perdoar. É fácil perdoar? Não. Você acha que Jesus, porque ele foi filho de Deus, ele não sofreu ali na cruz?
Você acha que ele morreu como homem, ele sentiu todas as dores por amor a mim, por amor a você. Então, com certeza, o perdoar machuca realmente. As pessoas que nos ferem nos machucam. O quanto nós ferimos Jesus com todos aqueles pecados ali sobre ele, o quanto ele não foi ferido pelos nossos pecados. E essa oração que os discípulos pediram para ele ensinar eles a orarem, Jesus destaca, né? Isso, nessa oração. Às vezes nós só oramos assim, orando, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, nosso teu reino, seja feita a tua vontade, assim no céu. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Será que nós sentimos paz quando nós oramos assim? Será que nós conseguimos perdoar aquelas pessoas que nos feriu, que nos traiu, que nos causou dores? Pessoas que nós amamos, pessoas que é do nosso convívio, pessoas que falam mal de nós, pessoas que nem sabem o que estão falando, mas mente, acusa. Quantas feridas, né, nós temos, quantos machucados em nós por pessoas que nos machucam. E nós, na nossa carne, falamos que não vamos perdoar, que não perdoamos. E estamos ali, dentro da igreja. Outros não estão nem dentro da igreja por causa disso, não conseguem ir para a igreja porque não consegue perdoar. E um dos exemplos de Jesus que nós temos é o perdão. E ele é bem claro na sua oração. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E em seguida do versículo, quando ele acaba a oração, ele ainda fala, porque se vós não perdoares a ofensa do seu próximo, você também não vai ser perdoado. Se você perdoa o seu ofensor, você terá perdão. Se você não perdoa aquela pessoa que te machucou, você não terá o perdão. Palavras de Jesus, palavras da boca de Jesus. E o meu convite hoje é para você prestar atenção nisso, nessas palavras. Que se você não perdoa, se você aí está com mágoa, com remorsos, com rancor, você precisa perdoar. Porque o que eu quero chamar a sua atenção hoje é esse versículo aqui de Mateus 6, o 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Você percebe o quão grave é isso? Você consegue perceber a gravidade desse versículo, dessas palavras que saíram da boca de Jesus? Se eu não perdoar, eu não serei perdoado. E por que você vive desta maneira? Por que você não consegue perdoar? Jesus Santo nos perdoou e nós, cheios de falhas, não conseguimos perdoar a falha do nosso irmão, a fraqueza do nosso irmão, não conseguimos perdoar. Ah, mas doeu, me traiu. Eu não sou mais do que Jesus. Quem sou eu para não perdoar? Jesus sendo santo, é isso que eu quero que você entenda. Jesus sendo santo, puro.
perdoou os nossos pecados. E quem somos nós para não perdoar a fraqueza do nosso irmão? A minha palavra hoje é para você olhar para o seu coração. A minha palavra hoje é de reflexão para você se examinar. Examine seu coração. Como está o seu coração? Você está conseguindo perdoar as pessoas que te humilham, pessoas que te traiu, pessoas que te traem, pessoas que falam mal de você? Você está conseguindo perdoar essas pessoas? Eu chamo a tua atenção hoje para isso, para você fazer essa reflexão, para que você chegue hoje diante de Deus, se ajoelhe, se humilhe, peça para o Senhor te ajudar a perdoar. Não é fácil, não é fácil. Quem não passa por isso? Quem não passa por isso? Você não é a única pessoa no mundo que passa por isso. Todos nós passamos por isso, por humilhação, por falatórios inúteis, sem saber o que estão falando, por conversinha, por piadas, por quantas coisas nós passamos nesse mundo. Estamos no mundo, somos seres humanos, somos cheios de falhas. Só que não é só a pessoa que te machucou que é errada, você também é errado se você não perdoa. E você também erra. Você também erra. Pessoa que fala mal de você, ela erra. Mas você também fala mal dos outros. Você não é perfeita. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E quem somos nós que achamos que somos mais do que Jesus? Eu me coloco assim no lugar, se eu não consigo perdoar aquela pessoa, então eu estou sendo mais do que Jesus, porque Jesus, sendo santo, perdoou. Eu, sendo falha, eu não consigo perdoar. Então a palavra de Deus, ela nos ensina a perdoar. Perdoando é que nós nos parecemos mais com Ele, porque a mensagem da cruz foi sobre perdão. Nos perdoou porque nos amou e nós devemos fazer como Ele, perdoar também as ofensas dos homens para sermos perdoados. E muitos fazem essa oração de qualquer maneira, mas olha a profundidade que tem na oração que Jesus ensinou para os seus discípulos. Olha só, olha que oração poderosa, olha que responsabilidade orar, fazer uma oração dessa, porque se não perdoamos, não teremos o perdão. Pense nisso, olhe hoje para o seu coração e comece a buscar a Deus para que Ele te ajude a perdoar. Porque se Ele realmente entra em você, Ele vive em você, Ele reina no seu coração, Ele faz morada aqui, Ele não vai deixar entrar nada de mal. Nós temos que nos policiar a cada momento, quando ouvimos alguma coisa, quando ficamos sabendo de alguma coisa contra nós. Nós temos que nos policiar, Senhor, não deixe isso entrar no meu coração. Porque ali, se entrar alguma coisa, depois vai ser muito difícil para sair. Então, o melhor é se prevenir em oração. Não deixa, Senhor, essa palavra entrar, não deixa, Senhor, e vai orando. E o Senhor reinando em nosso coração, não deixar. Nós somos pessoas que não perdoamos a fraqueza do nosso próximo, porque nós também erramos, nós também falhamos. E Jesus nos alerta aqui nessa oração. Esse exemplo de oração de Jesus já foi para nós entendermos que nós precisamos perdoar para sermos perdoados. Antes da oração, aqui em Mateus 5, o 23, ele já alertava também. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti,
deixai ali, diante do altar, a tua oferta. E vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Antes de ensinar essa oração aqui em Mateus 5, ele já estava alertando sobre isso. Antes de nós orarmos, nós devemos perdoar. Nós devemos ir até aquela pessoa que nos feriu ou que eu feri ela, e nós devemos pedir perdão primeiro e depois voltar e dar a nossa oferta. Imagine. Ou antes mesmo de nós fazermos a nossa oração, entregarmos o nosso culto a Deus. Quantas pessoas machucadas, feridas, entregando para Deus uma oferta. Quantas pessoas que não perdoam ali, cultuando. Por isso que muitas vezes, né, nós pensamos naquele versículo que fala: meu povo me louva com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Só os lábios está cantando, mas ali o coração cheio de não perdoa. A pessoa que não perdoa, ela é cheia de si. Ela se acha alguma coisa, não sendo nada. A reflexão de hoje é sobre isso mesmo, sobre o perdão. Olha para o seu coração. Comece a perdoar. Comece a pedir a misericórdia do Senhor para limpar seu coração, para você ser uma pessoa que tenha mais facilidade de perdoar. Porque eu sei que não é fácil. Quantas e quantas vezes eu pensei na minha vida que eu não ia conseguir perdoar. E consegui perdoar, porque a graça de Deus me envolvia. Quando nós buscamos a Deus e queremos ser livres daquilo, em oração nós conseguimos, porque a graça dele nos envolve. É o Espírito Santo que está dentro de nós que faz esta obra maravilhosa, que faz nós parecermos com Jesus Cristo. E a mensagem da cruz nos leva a isso, a refletir sobre o perdão. E é muito grave, por isso que eu queria chamar a tua atenção hoje, é muito grave nós não perdoarmos, ficarmos com o nosso coração cheio de mágoa, não perdoando, orando, mas o coração cheio de mágoa. Devemos limpar o nosso coração, devemos pedir a misericórdia do Senhor, para que nós possamos sermos limpos realmente e puros realmente de coração. Dai-me, Senhor, um coração igual ao teu. Nosso coração tem que ser como o de Jesus Cristo. Perfeito não, cheios de falhas, mas aprendendo com Ele a perdoar. Porque é um desses mandamentos aqui. Se não perdoarmos, não seremos perdoados. Esta é a gravidade desse versículo que eu queria chamar a sua atenção hoje. Então, perdoe, mesmo que doa, perdoe. Leia a palavra do Senhor, ore, consagre, peça a misericórdia do Senhor. Coloque-se diante de Deus essa tua dor, para que Ele tire, limpe, purifica e te faça uma pessoa perdoadora, assim como Ele nos ensinou a ser, como Ele quer que nós sejamos. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus fale ao seu coração nesse dia e que você possa estar pensando nas coisas do alto, que é ser como Ele é, imitando Jesus Cristo. Todo o seu exemplo, todos os seus exemplos, tudo aquilo que Ele mostrou para nós, nos ensinando a ser como Ele. É necessário que nós seguimos os seus passos, sermos como Ele, seguir o exemplo dEle, fazer o que Ele faz, o que Jesus faria no nosso lugar. Com certeza, se tem mágoas, é perdoar as pessoas que nos ofenderam. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a cada dia mais perdoar a fraqueza dos nossos irmãos. Amém? Fique com Deus.